Você já acordou à noite com cãibra? Já se irritou várias vezes porque as aftas não dão tréguas? Ou bateu aquela indisposição à tarde e você não sabe nem de onde vai tirar forças para terminar o dia? Saiba que os alimentos podem te ajudar. E quem vai nos dar a dica é a nutricionista Daniela Zuin. Daniela, como é que a gente pode fazer, por exemplo, quando bate aquele cansaço à tarde, que a gente não sabe nem como que vai terminar o dia, não sabe se vai conseguir ir para a ginástica? Os alimentos podem nos ajudar? Com certeza, Mônica. Os alimentos, eles ajudam nós nas diversas formas, principalmente na saúde. Então, a indisposição, a fadiga, ela está relacionada principalmente com macroalimentos, que seriam oriundos da onde? Dos carboidratos, do arroz, dos pães, das massas e das frutas em geral. Então, o que nós devemos fazer? Ter uma alimentação equilibrada em macronutrientes, principalmente carboidratos e vegetais. E ter uma alimentação também, uma boa alimentação nas primeiras horas dos dias. Alimentação variada, diversificada, que vai suprir diversas vitaminas, minerais e macronutrientes que vão suprir as nossas necessidades vitais. Ou seja, o café da manhã é fundamental. Ele é indispensável para o bom funcionamento do organismo e para o desempenho do organismo durante o dia. E o que eu tenho que ter nesse café da manhã? Esse café da manhã ele deve ser rico em pães, principalmente os integrais, uma porção de proteína que pode vir de fontes magras, como um presunto de peru ou de queijos, e frutas. E nada de jejum prolongado, porque às vezes as pessoas tomam um café da manhã, aí se esquecem do lanche, ou às vezes não tem tempo para almoçar, aí chegam lá às 3, 4 horas da tarde, a pessoa está praticamente exausta, não consegue fazer mais nada. Isso. Apesar do café da manhã, que ele vai indicar todo o seu gasto calórico durante o dia, períodos prolongados de jejum vai abaixar o seu gasto calórico. Então, quer dizer, o organismo ele vai ter que dar conta da demanda. Então, períodos prolongados vai causar o quê? Um dano à sua saúde. E para isso, para o organismo suprir isso, ele tem que abaixar o metabolismo. Então, jamais a gente deve ficar períodos prolongados sem se alimentar. No máximo de 3 em 3 horas. Vamos intercalar aí com uma fonte de carboidrato, uma fruta, uma barra de cereal, frutas secas, damasco, figo seco e uma fonte de proteína magra. Um polenguinho, um iogurte, sempre dá preferência para os produtos desnatados. E no caso da TPM, tem muita mulher que sofre com a TPM, né? Alguns alimentos, algumas frutas, algumas ervas que você indicaria para esse momento em específico que muita mulher sofre? Bom, segue a mesma orientação. Bom, mulheres com TPM, ela tem, apesar da oscilação hormonal, nós temos a deficiência do magnésio, do potássio, do cálcio. Então, o que eu dou preferência também? Vegetais verdes, folhosos, as frutas, os cereais integrais, as castanhas, que vão estar suprindo essa necessidade que a mulher passa durante todo o mês. É porque a gente tem uma oscilação assim, hormonal. Né? O café, ele é indicado nessa época? O café, ele é um bom produto, mas não em doses altas. Dizemos aí umas 3, 4 xícaras de cafezinho por dia, é saudável para manter o ânimo também. E cãibra? Tem gente que tem cãibra, né? Atletas, ou até quem não é atleta também, às vezes sofre bastante com a cãibra. Nossa, e é um susto danado. E alguns alimentos podem ajudar a evitar a cãibra? Tem. Nós temos, a cãibra, ela tem várias origens. Pode ser por falta de água, a pessoa pode estar desidratada, pode ser por um excesso de estresse, por excesso de exercício físico, falta de cálcio, devido a algumas patologias. Então, nós temos o potássio, que ajuda demais, o cálcio e outras vitaminas e minerais que estariam ajudando. Então, sempre está de olho. Deu uma cãibra, vamos ficar de olho, dar preferência para frutas como a banana, água de coco, frutas secas, o damasco e produtos integrais também. Que segue sempre as mesmas orientações. Você vê que tudo, um puxa o outro. Sim. É sempre a questão da alimentação saudável, né? É não esquecer disso. Eu sempre falo para os meus pacientes, Mônica, se você cuidar da sua alimentação, a estética vai vir junto. Você não precisa preocupar com ela. A estética é a saúde, né, Vem Daniela? junto, vem. Daniela, e a questão das aftas? Às vezes pode ter algum erro ali na alimentação que provoca as aftas. Tem como a gente evitar? Tem.
Tem como a gente evitar. Bom, as aftas não têm uma etiologia, uma causa definida ainda hoje. Então, nós temos que ficar de olho. As aftas sempre são causadas por conta do quê? De um sistema imunológico debilitado, por um estresse que a pessoa passou, ou principalmente por uma alimentação que está causando uma reação alérgica. Então, o que as pessoas devem fazer? Ficar de olho nos alimentos ingeridos. Às vezes eu peço muito para os meus pacientes fazer um diário. Então, para saber qual o alimento que desencadeou aquela afta. Tirando aquele alimento, às vezes a gente consegue solucionar o caso das aftas. Agora, as aftas também podem ser causadas por alguns traumatismos, escovação, alguns alimentos duros na mastigação, que causam microlesões e que ocasionam as aftas. Pastas de dentes. Às vezes, o produto que contém na pasta de dente dá origem às aftas. Então, a gente fica de olho nisso. No mais, é sempre aquilo que você falou, né? Eu acho que vale a pena a gente reforçar. É manter mesmo a alimentação saudável e abrir o paladar para experimentar. Hoje, várias pessoas, a gente encontra muito aqui no Centro Nutricional, as pessoas que estão descobrindo diversas formas de preparações e estão gostando de alimentos que antes não gostavam. Porque eu sempre falo que a culinária, ela tem infinitas preparações. Então, se daquela preparação a pessoa, por exemplo, eu não gosto de couve, mas se a gente mudar a forma como prepara, mudar a maneira de servir, de mostrar esse alimento, ela começa a gostar.